Alô, para você que está escutando mais um episódio do nosso Hopecast, é com muito prazer que damos início aqui a mais um capítulo dessa lição sensacional, que daqui a pouco deve chegar ao fim aí, estamos já na lição 9, com mais algumas liçõezinhas aí, a gente parte para outra. E o tema dessa lição desta semana é educação e o sábado. Mas, obviamente, uma boa lição não se faz sozinho, então eu trouxe aqui uma galera extraordinária e maravilhosa. Temos ele, meu companheiro de sempre, de todas as horas, da classe lá da Hope, na Central de Vitória. Ronald, diz aí, Ronald, como é que você tá? E aí, galera, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz porque os convidados hoje aqui são de alto nível, estão tendo participações quase que internacionais aí semanalmente. E eu estou muito feliz de estar mais com esses convidados aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da lição e falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Perfeito. E como o Ronald falou aí, a gente tem outras duas pessoas aqui maravilhosas que a gente conheceu recentemente. Já fizemos uma participação com eles aqui e chamamos de novo para matar a saudade. Primeiro ela, Camila, do podcast Save Point. Como é que você tá, Camila? Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus. Feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, matando a saudade, porque eu já estava até com saudade já. Muito bom, é recíproco essa saudade aí. E ele também, podcast Save Point. Christopher, como é que você tá, Cris? Fala aí, galera. Pô, muito bom estar com vocês aqui de novo. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né, cara? Eu tenho essa impressão, assim, parece que a gente já conversa como se fosse amigo de longa data. Então é sempre bom estar aí com vocês mais uma vez. Pois é, um sentimento muito gostoso aí que a gente tem. Família aí em prol de um assunto muito maneiro que é a nossa lição jovem. Mas então, vamos a ela. Como eu falei, então, o título dessa lição é Educação e o Sábado. E aí eu já vi pela prévia de sábado, já imaginei uma coisa assim, não, então beleza, a gente vai tratar do sábado no quesito, assim, como eu faço na minha faculdade, na minha escola e tal, o que eu preciso fazer. E aí a gente teve esse início aí que fala dos grandes personagens da Reforma, e citam Martinho Lutero, João Calvino, esse nome aqui é bom, Ulrico Zwinglio, posso ter errado, quase com certeza, mas é o que está escrito aqui. E aí fala como eles trabalharam nas universidades públicas, e aí diz que lá era um espaço muito, muito fértil para que todas as ideias se propagassem, né, claro, mas em foco aqui a gente fala das ideias do cristianismo, e aí eles acreditavam e pensavam que a Bíblia unicamente deveria ser aí a fonte de conhecimento dos assuntos divinos, né? E aí também cita aqui a história dos valdenses, que são creditados aí como os predecessores, se eu não estiver errado na palavra aqui, hoje à noite tá meio devagar, a galera que antecedeu aí o movimento da Reforma, que lançou de fato os alicerces e as bases para que a nossa história, vamos colocar assim, no movimento adventista, e também, óbvio, não só do adventista, mas todo esse movimento cristão, pudesse surgir aí e ganhar força. Então, conta que os valdenses, eles tiveram até que fugir das perseguições, né, das inquisições, e eles iam para lugares afastados e distantes, e lá eles estudavam a Bíblia, os textos, e memorizavam os textos. E então, as crianças, quando estavam já na idade de ir também para as universidades, faziam lá meio que um vestibular nas aldeias, né, nos Alpes, para que quando eles chegassem na universidade eles já estivessem já feras no assunto Bíblia, para pregar a palavra de Deus no meio da galera da ciência. E aí mostra que a atuação deles realmente fez sucesso em diversos pedaços. Mas a parte que a gente trata aqui em foco é em relação ao sábado. E aí eu já na segunda-feira tenho o título assim, Instituídos na Criação, e conta sobre o propósito de Deus para a gente, né? Com a família, com o sábado. Então a gente tem lá a família da forma como Deus planejou, né? Que é até um assunto hoje até difícil de ser debatido, né? Dependendo do ambiente que você está, das pessoas que estão participando. É um assunto que se tornou delicado devido à relativização, né? Então para a gente tem esse conceito de família e o mundo apresenta outro. E aí também em relação ao sábado, que mostra que o sábado, além de ser não só algo extremamente sagrado para Deus, né?
e aí os seus vários motivos de que o ser humano tem que se voltar para Deus e lembrar disso e viver uma semana, e viver uma vida, né, que se baseie nisso, que ele se lembre sempre desses detalhes. Mostra que o sábado também se via aí como uma ligação forte para a família, onde de fato todos iam parar com qualquer coisa que eles estivessem pensando e se importando e preocupados para uma única coisa só. Então o pai não ia ligar para o trabalho, a mãe não ia ligar para o trabalho, os filhos não iam ligar para a escola, para isso, para aquilo, e todo mundo se juntar lá e ter um momento que Deus programou aí para a gente ter e tal. E aí eu já puxo então para a participação dos nossos queridos. Vou começar com ele, Cris. E eu quero perguntar para o Cris qual é a visão dele em relação a esse assunto do uso do sábado na aproximação do laço familiar e também a importância que é ter um laço familiar saudável. Diz aí, Cris. Então, só fazendo um comentário antes dessa parte de introdução que você falou, a lição traz uma história muito interessante, né, ali sobre os valdenses, né, e aí fala que eles escreviam porções das escrituras e costuravam em suas roupas as preciosas cópias das páginas sagradas. E aí, nessa época, até o Ronald pode explicar um pouquinho melhor de contexto histórico, mas eles sofriam bastante perseguição da Igreja Católica Romana e me lembrou um pouco sobre aquele filme, O Livro de Eli, para quem não assistiu, mas o personagem, se não me engano, do Denzel Washington, ele faz de tudo para proteger um livro que, no caso, vou dar um spoiler para quem não assistiu, é a Bíblia, no final das contas. E aí você vê assim, o apreço, né, que ele tinha por aquele livro e o mesmo apreço que os valdenses tinham também pela palavra de Deus, né, que eles se importavam bastante, se preocupavam e estudavam muito a Bíblia porque eles sabiam que ela era a palavra de Deus. E daí surgiu o sábado, como você bem disse, e para mim, assim, a importância do sábado na família, ela é muito grande, porque é um momento, assim, começou no Jardim do Éden como um momento em que Deus, tudo bem, Deus encontrava Adão e Eva todos os dias, mas assim, era um momento especial que eles tinham com Deus, sabe? Então, assim, da mesma forma, é um momento que nós temos separado para que a gente possa se dedicar um pouco mais à nossa família, que durante a semana talvez a gente trabalhando, a gente não tenha tanto contato. Então o sábado nos permite isso. E sobre a parte do laço familiar, a lição ela traz uma frase que eu não sei se eu concordo totalmente. Na verdade eu sei que eu não concordo totalmente com ela, que diz assim, falando sobre as pessoas, né, que pertencem, fazem parte de instituições, organizações, empresas e tudo mais, fala assim: se essas pessoas vêm de uma família forte, regida por princípios éticos, desempenharão suas funções de maneira abnegada e com padrões exemplares. Por outro lado, se procedem de famílias desestruturadas, terão mais dificuldade com princípios e valores. E eu acho que essa frase podia só sofrer uma alteração ali na parte da palavra forte, porque depende o que a gente entende como forte. Eu entendo que família desestruturada você vai ter mais dificuldade, concordo, mas não significa também que uma família em que você tenha, sei lá, aquelas famílias que você tem milhões de regras e que você não pode fazer nada e tal, e que o pai é uma pessoa, os pais são pessoas super linha dura, né? E aí você pensa naquele negócio, parece um colégio militar, né? De tão... Às vezes as pessoas também podem ter problemas lá na frente. Então, assim, com base nessa frase, eu acho que o final tá certo, né? De família desestruturada. E aí eu acho que a família desestruturada, às vezes, também é uma família forte nesse sentido de linha dura ou até super protetora, né? Que protege demais os filhos e tudo mais. Não sei se o pessoal concorda comigo. Pois é, Cris, você falou um detalhe muito importante aí. Acho que a gente podia até mandar essa nota aí pro editor da lição, que realmente, agora que você falou, eu nem tinha parado para pensar, cara. Não é porque uma família vem de um contexto que não seja esse contexto que
pra gente é um padrão desejável, né? Onde quem não quer ter uma família onde um pai é presente, onde um pai ajuda na educação, onde uma mãe ela não está sozinha, ela não sofre algum tipo de agressão, ou enfim, né? Tantos casos que acontecem aí atualmente. Não é porque uma família não é, nesse caso, que as pessoas vão ter certas dificuldades em serem boas pessoas. Muito pelo contrário, eu conheço aí vários exemplos de pessoas que vêm de uma criação difícil, de um contexto complicado, mas que parece até que é o que ajuda elas a querer serem corretas, né? Não usam isso para fazer o mal, coisa do tipo. Concordo 200% com você. Puxando aqui já, então, para terça-feira, hoje eu tô seguindo a lição tradicional aqui, tô indo pelos dias. Fala da ferramenta de ensino e aí cita a fixação pela importância do sábado. E aí a gente tem até, eles pegam aqui porque no texto, eu acabei passando direto, peço perdão, o texto-chave dessa lição está lá em Êxodos 31, 12 a 18. Eu vou ler aqui porque é rapidinho e dá um esclarecimento legal para a gente. No verso 12 está assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. E aí eu vou focar nesse perpétuo aqui. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, se você tinha alguma dúvida da importância do sábado ou do significado do sábado, eu acho que esse texto aí deixa bem certo, né? Castigando até alguém de morte, caso o sábado seja profanado. E isso para mim é interessante por causa de um detalhe, e aí eu vou voltar na palavra que eu pedi para segurar aqui, uma aliança perpétua. Porque muitas vezes eu já ouvi casos e relatos de que quando o assunto de uma discussão entre religião ou crença é o sábado, um argumento comum não, mas isso era para aquela época. Hoje em dia é diferente, é outra coisa. E aí, mesmo que as pessoas dizem isso, elas não colocam um argumento assim, prova. Não, mas por que é diferente? Não, hoje é diferente. A sociedade é diferente. E a gente vê que não é bem assim. E apesar de que, graças a Deus, as pessoas não são executadas por profanar o sábado, a gente vê que é uma seriedade o assunto. É uma coisa, não tem outra palavra senão sagrado. E aí a gente vê, eu falo até mesmo por mim, às vezes eu tô aqui em casa e aí tá sábado, então eu vou pra igreja, show. Aí eu chego lá na igreja, a gente faz a classe, tal, vê o culto, participo lá, vê a galera. E aí eu saio da igreja e vou para casa. E pronto, beleza, agora eu vou dormir. E aí parece que o sábado fica aí como até esqueci a palavra aqui, bicho. Quando você é referente a uma raça, um grupo, um étnico, uma pessoa, como é que é? Esse estereótipo, isso. E aí parece que o sábado é esse estereótipo assim de, não, as pessoas não trabalham, as pessoas não fazem alguma coisa e aí eu sigo em casa dormindo. E aí eu queria saber da Camila, o que ela pensa desse assunto assim, de que é isso mesmo sábado? É para isso que serve? É só para a gente ficar de boa, para a gente poder faltar no trabalho, faltar na escola se tiver alguma prova? Ou se o assunto é realmente um assunto sério que a gente tem que trazer para a nossa vida? Bom, Gal, eu acho que existem momentos e momentos. Não irei julgar, né? Quem às vezes dorme no sábado, né? Dá aquela descansada, porque às vezes é necessário. Mas é muito mais sério do que isso, né? O sábado, para mim, ele tem uma importância bizarra, porque ao mesmo tempo que ele parece ser coisa de preguiçoso,
ele tá de longe, tipo, muito longe de ser algo de preguiçoso. Porque às vezes as pessoas rotulam algumas atividades que elas acham que é preguiça. Mas eu acho que o fato de você tirar o dia para tomar um café com uma pessoa que está precisando da tua companhia, isso para mim não é preguiça, sabe? É você tirar uma tarde para poder ouvir a pessoa. Isso para mim é ser Cristo. Isso para mim é você pregar o amor de Deus. Então, assim, o sábado, na minha visão, ele pode às vezes parecer um dia da preguiça, mas ele é muito mais do que isso. Ele é a nossa aliança com Deus, é a nossa marca. É o que, até o que nos define, tipo, quem é você? Ah, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou uma pessoa que guarda o sábado. Eu acho que mesmo às vezes a gente não guardando ele da forma mais correta possível, eu não vou ser hipócrita não, gente. Às vezes, às vezes a gente simplesmente não consegue. Mas a gente tem que estar sempre buscando a perfeição, a Cristo. Então, pô, tá vendo que tá falhando? Vamos dar uma orada aqui, vamos pedir força a Deus pra gente, né, não falhar mais. Mas o sábado, pra mim, ele é. Eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito do sábado. Porque é realmente o dia que eu tiro para ter mais comunhão com Cristo. Eu tenho durante a semana, mas o sábado é o dia que eu deixo, sabe, específico. Tipo assim, cara, calma aí que eu vou ter o meu momento com Deus, sabe? O meu momento de ouvir a palavra, meu momento de conversar sobre Cristo e estar em um lugar com pessoas que entendem do que eu estou falando e que pensam, né, parecido comigo, que têm a mesma fé. Porque eu não estudo mais em colégio adventista, em instituição adventista, então eu acabo vivendo com pessoas que não convivem com a mesma fé do que eu. Então, a chegada do sábado é uma felicidade muito grande, porque mesmo que virtualmente agora, né, eu tenho a oportunidade de estar com as pessoas que dividem certas opiniões comigo, que vão entender esse meu carinho e amor e fidelidade com o sábado, e não tirar sarro porque eu não vou à festa sexta-feira à noite, ou não bebo, ou qualquer coisa assim do tipo, sabe? Show! E realmente, o sábado é muito mais do que só ficar em casa de boa, né? É todo um... O propósito do sábado é esse. Não é você focar assim, não, no sábado. É você focar em Deus e aquilo que Ele, e aquilo que Ele quer para você. Então, aí, que nem você falou, você vai conseguir, através da reflexão, do pensamento, dos momentos que você tem, e aí, puxando aí para o título da lição, para sua educação espiritual, você vai saber, você vai ter as suas respostas para qualquer coisa. Então, se alguém te perguntar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou por que você faz isso ao invés daquilo? Aí você fala, cara, eu acredito numa coisa aqui que guia aí a forma como eu vejo a existência e o mundo. Deixa eu só fazer um breve comentário em cima do que a Camila falou. Tem gente que fala isso, né? Tipo, ah, então você não faz nada no sábado. Cara, eu queria muito não fazer nada no sábado, algumas vezes, pelo menos, porque às vezes parece que eu faço mais coisa no sábado que no resto da semana. Porque a gente tem tanta coisa assim, né, que a gente às vezes acaba fazendo no sábado, seja fazendo almoço com a família ou até se envolvendo nas coisas da igreja, ou você vai fazer alguma. Geralmente o pessoal tem esse costume de só fazer uma boa ação no sábado, né? Mas assim, infelizmente nós somos assim. Então a gente tira muito esse dia para poder fazer essas coisas. Mas assim, é mais um exemplo de coisas que a gente faz que contradizem essa crença aí de que a gente não faz nada no sábado, né? Eu não sei se você tem essa sensação também de, tipo assim, a gente faz. O sábado pode estar super atarefado, mas são tarefas que, sei lá, parecem ser mais gostosas de ser executadas. E, tipo assim, você sente a presença de Deus e você fala assim: caramba, cara, que negócio prazeroso. Pelo menos, eu me sinto muito assim, mesmo com o sábado, tipo, é uma loucura. Eu ainda gosto mais do que os dias da semana, que já também são uma loucura. Você descansa enquanto você faz essas coisas, né? E o pessoal hoje está demais. Ainda bem que tem o Cris aí para provar que nem todo adventista é o que dorme no sábado. É isso aí, Cris.
E aí a Camila falou de como você se sente, né, fazendo as coisas no sábado, e aí eu até lembrei aqui dos momentos que eu e meu querido amigo Ronald aqui, a gente tem na hora da classe lá, realmente não é a coisa mais simples e tranquila do mundo. Às vezes o Ronald está lá cantando e aí tem que arrumar alguma coisa na sala, e aí ele sobe lá, canta e desce, arruma, me ajuda lá a arrumar cadeira, essas coisas. Às vezes a gente tem que dar uma correria para ver o que está dando errado, dá certo e tal, não sei o quê. E aí a gente tem esses momentos assim que realmente pode estar parecendo que o mundo está acabando, mas que quando a gente finaliza ali o momento e a classe e tal, bicho, que coisa gostosa, mais um dia. E aí a gente parte para outra. E aí, puxando aqui pro assunto da educação da lição, e já passando a bola também para ele, o educador presente entre nós, eu trago aqui um pedaço do que está escrito lá na sexta-feira. O título de sexta é Memorial Educativo. E aí, nesse primeiro parágrafo, assim, traz um texto da nossa famosa tia Ellen, como o Ronald gosta de chamar. E eu queria puxar essa primeira parte aqui, bem do início. O valor do sábado como meio educativo é inestimável. Qualquer coisa que Deus exige de nós, ele devolve ampliada, transformada e com sua própria glória. E aí, sobre esse pedaço aí da educação, eu queria saber do Ronald, como é que ele tem essa visão assim em relação a isso? Porque certamente ele tem uma experiência gigantesca para contar para a gente sobre a educação aqui, né, do trabalho dele como professor, tal, de história, lá na criançada, na galera, e sobre essa educação diferente, a educação cristã e espiritual. Diz aí, Ronald, a sua visão em relação a esse assunto. É bem interessante porque eu passei por duas fases, né? Como adventista dentro de uma institucional, como aluno e agora professor. São dois aspectos completamente diferentes. Eu me lembro na época que eu era aluno, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu acabei migrando algumas escolas, né? Eu estudava na escola adventista, depois eu fui para uma escola pública. Eu tive até uma certa dificuldade de me adaptar por conta da rotina que tinha a escola pública. Você chegava, cantava o hino nacional, depois rezava uma Ave Maria, um Pai Nosso da Igreja Católica, então eu tive um pouco de estranheza. Para mim que chegava na escola adventista, né, até cantava o hino e tal, depois fazia uma oração e ia para a sala, era uma coisa bem, bem diferente que eu estava vivenciando ali. E eu me sentia um pouco deslocado, né, como criança, não entendendo a situação, não sabendo lidar com essa situação. E aí, mais para frente, eu voltei para a escola adventista, só que no ensino médio eu estudei em escola pública novamente. E era curioso porque na escola pública a gente tinha na aula recreativa, né, que era fornecida pelo Estado. E aí tinha os cardápios, né, semanais e tudo mais, e eu me amarrava na merenda uma, duas vezes aí. Ensino médio, gente, os caras do ensino médio comem igual um trator, né? Só que tinha uma dia específica na semana que era feijão tropeiro. Inclusive, era o dia mais esperado da galera, né? Que, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ou era quinta ou era sexta-feira. Então a galera ficava a semana inteira ali esperando chegar o dia do feijão tropeiro. E eu, muito triste, muito decepcionado por ser um amante e um frequentador fiel da merenda lá, quando chegava o dia do feijão tropeiro, eu ficava muito decepcionado. E as pessoas não entendiam, os meus amigos não entendiam, né? Puxa vida, o cara sempre ele merendando, quando chega no dia do feijão tropeiro, ele abandona ali, né, a rotina e acaba não comendo. E aí eu comecei a pensar, e comecei a reparar, se as pessoas que eu convivia, sendo tanto da escola quanto do estágio, na época que eu ficava, os meus, eles sabiam que eu guardava o sábado. E aí isso a mexer um pouco comigo, porque começaram algumas atividades no sábado na escola e eu não dessas atividades. E aí foi nesse momento assim que eu criei coragem ali no ensino médio e revelei para a maior parte das pessoas que eu professava uma fé, que guardava um dia de sábado, etc, etc. E eu me vi assim, eu vejo hoje muitos alunos que têm essa necessidade de se revelar, né, adventista, às vezes por medo, às vezes por preguiça, às vezes por vergonha,
porque é uma situação, principalmente na adolescência, em que é dado muito da gente. A gente vira um alvo, né? Quando a gente é adventista dentro de uma instituição que é pública, a gente vira um alvo de referências, né? Não só por guardar um dia completamente diferente dos outros, mas o próprio comportamento. A gente começa a ser o exemplo de uma religião gigantesca, né? E isso é um pouco complexo. E quando eu trago isso para as questões ligadas hoje, eu como professor, é engraçado porque eu dou aula numa instituição que ela oferece cursos preparatórios para ingressão no Instituto Federal aqui do Espírito Santo. E aí eu tenho vários alunos lá, tenho diversas turmas, agora no EAD e no presencial, então é muito aluno que eu não consigo nem identificar eles assim. E aí um certo dia eu estava nas minhas redes sociais, que eu já tenho contado aqui no podcast, essa experiência, e aí eu me lembro que eu sigo o pastor Rodrigo Silva, né? Ele havia feito uma postagem na época, não consigo nem me lembrar qual postagem que era, e eu compartilhei nos stories. E aí uma aluna em específico foi lá, né, e comentou, falou, professor, esse cara que você compartilhou aí, ele é adventista, é um pastor da minha igreja e tal. Aí eu dei aquela engolida seca, assim, tipo, eu também sou adventista, né? Como é que eu não consegui isso para essa aluna? É lógico que a gente tem ali as limitações da sala de aula, que a gente não pode ficar falando de religião e tal, senão o pessoal, né, do Escola Sem Partido bate lá na porta do cursinho, né, mandando a gente se retirar. Mas, eu me senti um pouco constrangido porque dessa vez eu não fui reconhecido como alguém adventista, diferente do ensino médio, né, que as pessoas não sabiam exatamente que eu era, e eu tinha vergonha de dizer que eu era. Ali eu fiquei com vergonha de ter dito, de não saber que eu era adventista. E óbvio, né, eu fui lá e falei, não, eu sou adventista total. Às vezes não aparece muita coisa aqui no Instagram sobre a igreja, né, porque o meu Instagram geralmente é mais voltado para a área de educação. Eu também sou adventista, etc. E tal. E eu acho que muitas vezes, principalmente nessa área de educação, a gente tem que dar uma de Lutero, dar uma de Calvino aí, porque essa galera, eles tinham uma linha de pensamento totalmente diferente da estrutura da Igreja Católica Cristã do período, né? Eles eram grandes estudiosos, isso é um ponto também interessante. Então, tudo que eles começavam a acreditar eram pelas suas pesquisas, né? Eram por estar na Bíblia, vendo o que a Bíblia falava e percebendo que aquilo que a igreja na época pregava e fazia não estava de acordo com a Bíblia. E aí eu queria, né, aproveitar e lançar para vocês aí também uma pergunta meio que retórica. Será que aquilo que a gente estuda na escola sabatina, que a gente tem o conhecimento, a gente tem o acesso ao conhecimento, estamos fazendo igual a Igreja Católica do período de Lutero, a gente tem o conhecimento, sabe o que precisa fazer, mas nós estamos pregando algo completamente diferente? Fica aí uma reflexão para a gente, né, pensar se nós estamos sendo luteros e calvinos, né, ou então se nós estamos aí escondendo nossa verdadeira origem e aquilo que nós somos de fato. É isso aí, meu querido Ronald. E para começar aqui a nossa fase final do podcast, eu queria puxar aqui só esse último textinho que está aqui também na sexta-feira, abre aspas aqui, visto que o sábado é um memorial do poder criador, é o dia em que, de preferência a todos os outros, devemos nos familiarizar com Deus mediante suas obras. Felizes são o pai e a mãe que podem ensinar a seus filhos a palavra escrita de Deus com ilustrações tiradas das páginas abertas do livro da natureza. Por meio dessas associações, os pais poderão trazer os filhos para mais perto de si e, consequentemente, para mais perto de Deus, com vínculos que jamais serão rompidos. Está lá no livro da Ellen White, Educação. E aí fica aqui, se você caiu nesse episódio do nada, assim, clicou aqui sem querer, achou esse pedaço aí, ficou curioso e quer entender, ou se você acompanhou a gente aqui até agora, e aí tem essa dúvida em mente em relação a esse assunto, ou todos os outros assuntos que a gente já tratou aqui, você pode sim chegar na gente, chegar em qualquer instituição adventista aí perto de você, que com certeza vai ter uma, e lá eu boto aí a minha mão no fogo para dizer que você será muito bem recebido e que as pessoas irão querer fazer de tudo para suprir
tudo aquilo que você precisar e te ajudar nesse quesito, ok? Então eu deixo aí o espaço para as últimas considerações dos nossos queridíssimos, começando aí também por ele que começou lá no início, Cris. E aí, Cris, o que você tem para falar nesse pedacinho final aqui? Cara, um detalhe muito interessante que tá ali na parte de quinta-feira, citando o mandamento, né, do sábado, um destaque dele é a parte que diz 6 dias trabalharás. Porque o sábado ele faz muito mais sentido, e aí dando ênfase em faz muito mais sentido, porque não que ele deixe de fazer sentido nas outras situações, mas ele faz muito mais sentido para quem trabalha todos os dias da semana, ou que seja de segunda a sexta. Porque quando você trabalha de segunda a sexta, o momento mais esperado é o quê? É o final de semana, é o famoso sextou, né? Só que aí, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, né, não só os adventistas, mas para aqueles todos que têm esse momento, acreditam nesse momento do sábado, né, como dia de descanso, a sexta-feira, o sextou é o sábado. Então, assim, por isso que Deus coloca na vida do ser humano o trabalho, porque para manter o ser humano ocupado, porque assim é bom que o ser humano faça alguma coisa para manter a mente ocupada, esteja sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, não é bom que viva ocioso, né? E também para que dessa forma o dia de descanso, o Ronald até comentou que é o sabadão, né? Exatamente isso. E também para que essa forma de descanso se torne mais especial. Sabe aquele papo de que os dias chuvosos são para que você valorize os dias de sol? É tipo a mesma coisa. Quando você tá ali ralando, 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 você sabe que não, no final da semana vai chegar o sábado e eu vou poder parar. E o interessante é justamente isso, que quando Deus dá essa ordem, né, é justamente para que, olha, porque se você trabalha muito, se você estuda muito, o pessoal que está fazendo vestibular, a Camila, o Thales também, que já teve aqui, cara, uma vez eu encontrei um colega meu que ele estava estudando para concurso e aí ele falou assim, cara, não sei como que vocês param no sábado, porque eu estudo todos os dias e aí eu vou estar na frente de vocês que param no sábado. E eu fiquei pensando assim, pode até ser, mas assim, Deus meio que te obriga a parar no sábado, justamente porque se fosse depender de você, você não pararia, entende? Então eu acho que não vejo como uma imposição, no sentido de, não, você deve guardar o sábado porque senão você vai morrer e tal. É justamente por causa disso, porque senão a gente não ia parar. Eu não ia parar. Eu ia estar continuando fazendo o trabalho da faculdade, continuar trabalhando. Mas aí eu sei que não, ó, já deu sábado, agora eu paro. De um jeito ou de outro, tendo terminado ou não. Fechou, Cris. Muito bom. Vamos lá pro sabadão. E aí? Hoje eu tô indo de muita coisa, mas é bom demais. Vamos lá, Camila, o que você tem para dizer pra gente nesse finalzinho? Só complementando o que o Cris comentou agora, que o rapaz chegou e falou assim: Ah, mas eu estou na sua frente. Será mesmo? Porque assim, analisa comigo. Você está estudando, você está se desgastando, trabalhando durante 7 dias da semana. Você não tira um dia para poder resgatar a tua sanidade mental, para você ter um tempo para fazer outras atividades, para ter um lazer, às vezes mesmo. Você tem certeza que você está na minha frente? Porque assim, ok, você pode estar na minha frente em relação a conteúdo, matéria, ok. Só que assim, saúde mental, cara, às vezes não. E isso é tão importante quanto. Eu acho que as pessoas, a gente tá tão numa sociedade tão just in time, ou tipo, eu quero tudo agora, tem que ser agora, que a gente perde essa noção de que, opa, calma aí, cara. Eu preciso de um tempo para poder ter mais calma, poder respirar. E é por isso que eu vejo muita gente doente. Eu falo, talvez até um pouco mais de propriedade, por estar num vestibular para medicina,
que é algo totalmente competitivo, né? Infelizmente, as pessoas tornam o lugar competitivo, não tão receptivo, dependendo do curso que você estuda, ou a escola também, né? E eu vejo muitas pessoas que são inteligentíssimas, mas que não conseguem ter êxito na prova porque não tem saúde mental para fazê-la. E por quê? Às vezes não para. Fica nessa correria de tipo, eu tenho. Mas, cara, às vezes. Por isso que eu acho Deus incrível, porque até isso ele faz pra gente. Até um dia ele falou assim: olha, você vai parar. Pode parecer ruim, pode parecer que, tipo assim, você vai ficar para trás das pessoas, as pessoas vão te criticar por isso, as pessoas vão jogar na tua cara e falar assim: ah, eu sou melhor do que você porque eu não paro nunca. Mas se a gente for parar para analisar mais a fundo, não olhar tão superficialmente, a gente vê que, na verdade, quem tem vantagem é a gente, sabe? Então, tipo, eu amo sábado. Eu sou. Antigamente, porque eu não sou adventista de berço, né? Eu fiz 4 anos de meu batismo semana passada. E, assim, a princípio eu não gostava do sábado, desse pedaço da sexta, né? Porque pra gente começa da sexta, do pôr do sol de sexta, do pôr do sol de sábado. Eu não gostava, porque eu achava que era chato, que eu não podia participar das festinhas, que eu não podia participar, né, dos momentos que os meus amigos estavam participando. Mas depois que eu cresci, peguei mais maturidade e comecei a ver realmente o que eu gosto, porque quando a gente é jovem, como se fosse super velha, né? Mas como a gente está num grupo de amigos que talvez não sejam adventistas, a gente acha que o legal é beber, que o legal é festejar. Mas, cara, depois eu fui crescendo e tendo a minha própria opinião sobre as coisas. Nossa, eu vi que o sábado encaixou perfeito para mim. Porque vem na paz do Senhor Jesus Cristo, a gente ter comunhão, ficar mais conectado, até mesmo com a natureza, com as coisas de Deus. E, pô, muito bom. Tudo de bom no sábado, gente. Esse negócio de que, no sábado não pode fazer nada. Não é assim. Vai com calma, tenha paciência. Você vai ver que tá muito longe de ser isso. Bom demais, Camila. Pro pessoal que acha que sábado não faz nada, eu apresento aí a Missão Caleb. E aí eles vão ter muita coisa para fazer. E também, o pessoal falou aí do camarada aí do vestibular, eu acho que vou falar um pouquinho também. Não é nada contra ele não, mas se ele fosse realmente tão bom assim, eu acho que ele não estava no vestibular não, ele estava na faculdade já. Se é que ele já estava tão à frente assim do pessoal. O cara tem que ser bom para se garantir desse jeito. E tem, claro, né, ele, meu querido amigo Ronald, estava quase nos finalmente aqui. Diga lá, Ronald, a última sabedoria da noite. Vocês estavam falando aí, a fala da Camila, e me vem, cara, Deus é criador de todo o universo. Ele é criador de todo ser humano. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe quais são as nossas dificuldades. Então é óbvio que o sábado é importante muito mais para o ser humano do que para o próprio Deus. Ele sabe exatamente quando ele fala que o sábado é importante, porque ele conhece muito melhor a gente do que a gente mesmo. Então o sábado ele tem esse caráter de ligação com Deus. E aí, ainda na fala eu achei muito interessante esse lance de antigamente a gente tinha uma visão do sábado. Quando eu era criança, o sábado para mim era horroroso. Eu tinha que chegar por feira, eu tinha que desligar a televisão, não existia TV Novo Tempo na época, não existia TCCel para ter um entretenimento para criança, né? E aí eu era obrigado a pegar a Bíblia ilustrada lá, sorte minha que eu gostava muito de desenho, muito de leitura, mas para outras crianças devia ser algo insuportável, né? Eu ficava contando as horas aí para o sábado acabar para eu poder ir para o shopping, para coisa muito mais divertida do que ir para a igreja, né, para mim na época. Mas depois eu fui entendendo, ainda que o sábado ele era muito maior do que a minha vontade, que era muito pequena, do que o meu entendimento do sábado, que era muito reduzido. O sábado, ele serve para muitas coisas. Talvez eu teria um pouco de limitação em relação ao sábado, mas o sábado ele serve as coisas. Eu poderia dar um passeio em minha natureza, junto com a família, né? A gente tem vários tipos de entretenimento para criança que são adequados aos costumes do sábado, né? A tecnologia foi avançando e a gente, hoje em dia, tem várias ferramentas que conseguem trazer essa ideia, essa harmonia do sábado para dentro da nossa casa sem se corromper com as atividades do mundo,
né, que a gente acaba sendo obrigado a cumprir durante toda a semana. Mas eu acho que se na minha época, né, isso, quando criança, na época dos meus pais, que deveriam ser mais difíceis ainda, né? Eu acho que o importante é que hoje nós temos condições, tanto da tecnologia, entre outros movimentos, como foi citado também pelo Galter, a gente tem condições de fazer com que o sábado se torne não apenas um dia separado para comunhão, mas um dia separado entre eu e Deus, né? Entre nós e Deus, mas também um dia separado de uma comunhão entre nós, seres humanos, entre eu e o meu irmão mais próximo. Porque eu fico pensando, seria muito bom se a gente conseguisse transformar esse sábado para todos os dias da semana, né? Porque tem muita gente que fala bem assim, sábado é importante, né? A guarda do sábado, mas o importante mesmo é você separar um dia para ficar com Deus, né? Não importa se é sábado ou outro dia. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira, porque a pessoa, na verdade, está sendo muito preguiçosa ao pensar dessa forma, porque, afinal de contas, o sábado ele foi ordenado e separado pelo próprio Deus. Então, existe um dia para descansar. E Deus separou esse dia, né? Além disso, a gente tem uma história na Bíblia que fala sobre adaptações ali, né? Por exemplo, Caim e Abel. Deus exigiu um estilo de sacrifício, né? Abel seguiu o estilo de sacrifício que Deus pediu. Caim tentou dar uma miguelada ali, né? Tentou dar uma adaptada, né? Conforme o que ele achava mais interessante e, obviamente, não agradou a Deus. Então, se esse dia para ser guardado é o dia que Deus, que é o próprio sábado. E o sábado ele é muito importante. Eu acho que é muito importante para a nossa vivência também como cristão, que transforme todos os outros dias da semana como se fosse o sábado. Porque muitas vezes a gente é crente do sábado, né? Adventista só do 7º dia. E a gente acaba não fazendo as atividades que nós fazemos no sábado durante a semana. Mas temos limitações de tempo, trabalho, estudo, etc. Mas eu acho que o comportamento é o mesmo. A forma como você lida com as pessoas deve ser a mesma. Então, vamos fazer com que todos os dias é sábado, mas que nós também guardemos o sábado, que foi o dia selecionado por Deus. Perfeito, meus queridos. Então, é com essa aí que a gente finaliza mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Lembrando que a qualquer dúvida, questionamento, crítica, desejo de participar, falar com a gente, pode entrar lá no Instagram, @HopeClassFix. E claro, não deixe de ver o pessoal aqui que participou com a gente, que eles também têm um podcast sensacional, a galera lá do Rio, o podcast Save Point, pode colocar aí no Spotify que vocês vão achar facinho. Eles são maravilhosos, ok? E eu desejo para todos que ficaram até aqui, que chegaram aqui em algum momento, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. O Papai do Céu esteja com a gente aí para as nossas satisfações aí e para o nosso bem. Então, valeu, galera. Muito obrigado.